Bradesco, entre nós você vem primeiro. Cresceu o número de brasileiros que são diagnosticados com câncer em estágio avançado, quando a chance de cura é menor. Os especialistas atribuem o aumento à falta de informação e também à dificuldade desses pacientes para marcar consultas e exames no SUS. Foi um inchaço abdominal que preocupou a Anne. Ela procurou ajuda médica, mas os profissionais disseram que era problema de gases. A estudante conta que precisou insistir com os médicos para realizar exames. Foram meses até receber o diagnóstico de câncer de ovário metastático. O tratamento no SUS começou só depois de 6 meses. Hoje ela é atendida no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Eu já estava com peso na barriga, eu estava com uma barriga de grávida e eles olhavam como se fosse normal. Eu trato o câncer como uma doença crônica, eu nunca vou ter um papel dizendo que eu estou curada. Dados do Ministério da Saúde, compilados pela ONG Oncoguia, indicam que o índice de tumores diagnosticados em estágio avançado cresceu 9 pontos percentuais em 13 anos. Em 2008, 53% dos pacientes tinham tumores avançados. Em 2021, no segundo ano da pandemia, esse número saltou para 62%. Esses dados mostram que a pandemia dificultou a assistência ao câncer e foi um dos principais fatores para o aumento de diagnósticos tardios. Mas os problemas que dificultam a detecção precoce da doença já existiam antes da Covid e persistem agora, como a falta de informação e a demora para conseguir consultas e exames no sistema público de saúde. São dados públicos nem sempre acessíveis e que nos mostram, sim, o quanto a nossa situação do câncer precisa de mais atenção. Qualquer mudança no nosso corpo que não passa em 15 dias, você precisa buscar um especialista. Detecção precoce do câncer é achar pequenininho. É lei. Exames para detectar o câncer devem ser realizados em até 30 dias. E logo após o diagnóstico, o tratamento tem que ser iniciado em, no máximo, 2 meses. O Ministério não tem nenhum tipo de gestão sobre essas filas. O que isso significa? Eu não tenho hoje dados de quantos pacientes estão na fila para realizar determinado procedimento nas localidades. A gente tem trabalhado aí para poder atuar em estratégias para melhorar tanto o acesso aos médicos especialistas quanto o acesso aos exames diagnósticos que são necessários para poder fechar o diagnóstico de câncer e o paciente ir aí para um tratamento. Você já está muito impactada com o diagnóstico de um câncer avançado, tua família inteira fica impactada e aí você ainda tem que brigar para viver, para ser atendida, para fazer um tratamento digno. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que, em menos de 90 dias, cerca de 1.500 pacientes oncológicos que aguardavam na fila tiveram os atendimentos realizados. A pasta disse ainda que, após a organização da demanda, todos os pacientes iniciaram o tratamento dentro do prazo previsto em lei. A gente fala agora de uma agência de turismo que fica na região metropolitana de Porto Alegre e que fechou as portas sem entregar os pacotes de viagens contratados. Muita gente no prejuízo, né, Edu? Quase 60 clientes foram lesados. Somado, o prejuízo deles ultrapassa os 2 milhões de reais. A Bianca ia fazer a primeira viagem internacional em outubro. Seria a realização de um sonho, passar a lua de mel no Chile. Ela e o companheiro pagaram toda a viagem, mais de 10 mil reais. Do nada, tu fica sabendo que tu não vai mais fazer aquilo. É frustrante, eu tô com raiva, tô triste, sabe? Há uma semana, essa agência de turismo que fica em São Leopoldo encerrou as atividades. Na porta, um cartaz informa que os funcionários estão trabalhando de casa por tempo indeterminado, mas os clientes dão outra versão. Ninguém fala com a gente. Eles sumiram, eles evaporaram, sabe? Quase 60 pessoas foram lesadas com o fechamento repentino da empresa. Mas esse número pode ser ainda maior, já que muitos clientes ainda não foram comunicados. Até agora, o prejuízo ultrapassa os 2 milhões de reais.
Os clientes afirmam que não houve devolução dos valores pagos. Até agora, 10 boletins de ocorrência foram registrados. O estelionato é o crime que melhor se enquadra ao caso, né? Quando existe uma fraude anterior ao comportamento, um ardil, visando obter uma vantagem indevida. Nós tentamos contato com a agência de turismo, que não atendeu as nossas ligações e nem respondeu as mensagens. A Elaine está indignada. Ela viajaria para a Grécia no mês que vem. Dizendo que a gente não teria mais a viagem sem nenhuma explicação. E aí a gente chega aqui, tá portas fechadas e ninguém nos responde nada. Simplesmente foi um sonho perdido. Um acidente grave entre um caminhão e um carro deixou 5 mortos na Bahia. Parte das vítimas fazia tratamento contra o câncer em Salvador. O carro da Prefeitura de Valente, na Bahia, transportava pacientes que faziam tratamento contra o câncer na capital baiana. O acidente aconteceu ontem à noite durante a volta dos pacientes para casa na BR-116, na altura da cidade de Serrinha, a 200 quilômetros de Salvador. Os 2 veículos bateram de frente. 2 pacientes sobreviveram e 4 morreram. O motorista Paulo Vitor de Lima, de 34 anos, também não resistiu. A Prefeitura de Valente emitiu uma nota de pesar e afirmou que o funcionário era dedicado e comprometido com o bem-estar daqueles que transportava. O motorista do caminhão sobreviveu. O depoimento dele será fundamental para explicar o que provocou o acidente. A Polícia Rodoviária Federal investiga o caso. Um vídeo pode ajudar a polícia a esclarecer o assassinato de um produtor de eventos no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, ele estava trabalhando na quadra de uma escola de samba quando um homem se aproximou e atirou. No adeus, a lembrança do sorriso. Foi assim que um dos 4 filhos de Sidney de Jesus Porto Júnior, de 41 anos, se despediu do pai numa rede social. 1 hora antes de ser morto, Sidney postou na internet que estava trabalhando na organização de um show na quadra da escola de samba São Clemente. Existe a possibilidade de Sidney ter sido monitorado pelas redes sociais. Uma testemunha contou à polícia que um homem chegou aqui atirando. Foram pelo menos 10 disparos e o produtor foi atingido no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. No Instituto Médico Legal, a família não quis falar sobre o caso. A polícia investiga esse vídeo que mostra um suspeito que sai da calçada da escola de samba e corre até um motociclista que já esperava por ele. Sidney era produtor de eventos, gerente de projetos na Secretaria Especial de Juventude da Prefeitura e líder comunitário do Morro do São Carlos, na zona central do Rio. Durante o enterro, esta colega de trabalho disse que Sidney não tinha inimigos. Era um menino extremamente querido, extremamente respeitado. Era um menino de boas ações. Esse menino era maravilhoso, muito bom, feliz. O Júnior era feliz. O aumento progressivo nos preços vem provocando a queda no poder de compra do salário mínimo. E daí o que acontece? Para conseguir pagar as contas no fim do mês, uma solução encontrada por quase metade dos brasileiros é fazer uma atividade extra, o popular bico. Nas mãos da Caroline, o tênis fica limpinho. Para lavar desse jeito, ela tem um segredo. Essa misturinha de vinagre, água oxigenada e bicarbonato de sódio, além de muito capricho, é claro. Eu sempre tive essa vontade de empreender, trabalhar para mim mesmo. Então, eu vi na faxina como uma maneira de me tornar autônoma. Só que aí a gente sempre precisa de um plano B para poder complementar a renda. Para lavar cada par de sapatos ou tênis, ela cobra R$10. Um serviço que garante renda extra para a faxineira. Às vezes eu estou parada uma semana que tem 1, 2 faxinas na semana, né? Então já dá ali um dinheirinho. Dados de uma pesquisa mostram que quase metade dos brasileiros com mais de 16 anos precisa fazer atividades extras para complementar a renda. O levantamento mostrou ainda que a necessidade de bicos é mais frequente entre famílias com renda de até um salário mínimo. A gente está falando dos famosos freelas, que é aquela pessoa que tem um trabalho fixo, mas à noite ela vai trabalhar num evento, ela é um garçom, ela é uma garçonete, uma cozinheira. A gente tem aquelas pessoas que vão produzir algo, que é aquela pessoa que tem lá um trabalho normal, mas leva no horário de almoço bombom para vender, que ela fez em casa. Tayane é esteticista.
Mas desde o fim do ano passado, a venda de semijoias é o que tem gerado a renda extra necessária para concluir a obra da clínica que ela vai inaugurar. O orçamento deu uma apertada e a gente teve essa necessidade de uma segunda renda. Foi tão positivo que a gente teve que frear e reestruturar para crescimento. Foi muito positivo mesmo. A inflação nos supermercados paulistas no primeiro semestre atingiu o menor patamar para o período em 6 anos. Em junho, houve redução nos preços. A carne bovina, por exemplo, ficou quase 2% mais barata. De olho nas placas e etiquetas de preços dos supermercados, o consumidor já começa a notar diferença. Diminuiu bastante. O preço está muito em conta. Hoje em dia, né? Está bem em conta. O carrinho da dona Leila está mais cheio. Acabei de pegar a batata e eu percebi o preço mais barato, inclusive o frango. Os preços de parte dos alimentos vêm caindo desde o início do ano nos supermercados do estado de São Paulo. O levantamento da Associação do Setor mostra que em junho o frango, por exemplo, caiu mais de 5%. Desde janeiro, a redução foi de 16%. Os legumes, as verduras e as frutas também ficaram mais baratos no mês passado. Um item que andou sumido da mesa de muitos brasileiros e tem ficado cada vez mais barato é a carne bovina. O preço do alimento caiu pelo 6º mês consecutivo este ano. Neste supermercado, por exemplo, o quilo da fraldinha custava R$ 43. Desde o mês passado, caiu para R$ 37. Este economista explica que a redução no preço da ração usada para alimentar o gado contribui para a queda no preço da carne. A redução do preço da carne bovina é uma conjunção de fatores, tanto fatores internos quanto externos. No aspecto interno, ano passado nós tivemos uma estiagem grande no início do ano, isso afetou os pastos, isso fez o preço da carne subir. Já nesse ano, nós tivemos chuvas abundantes no início do ano. Juntamente com isso, tem um outro fator que é a redução do preço das commodities no mercado internacional, que diminui o custo da dieta bovina. A alta dos preços nos supermercados de São Paulo no primeiro semestre acumulou alta de 1,62%, bem abaixo da inflação calculada pelo IBGE, que ficou em 2,87% no mesmo período. E a projeção da Associação Paulista de Supermercados é que a tendência de desaceleração seja mantida. O Hélio, que adora fazer churrasco aos finais de semana, agradece. Sem a carne não tem churrasco, né? É o que dá o sabor do churrasco. Já dá para reunir a família e comemorar, né? O presidente Lula embarca daqui a pouco para Bruxelas, na Bélgica, onde vai participar da cúpula entre a União Europeia e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Lula chega à Bélgica na tarde deste domingo. A cúpula vai acontecer segunda e terça em Bruxelas. É o primeiro encontro entre os dois blocos desde 2015. Participam líderes de 60 países com um objetivo em comum: reforçar a cooperação mútua, buscando formas de combate à fome, a preservação do meio ambiente e mudanças no sistema financeiro internacional. E para o Brasil, também é uma oportunidade de discutir outros temas em encontros paralelos, como o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. De acordo com o Itamaraty, o governo brasileiro deve apresentar em breve uma resposta ao texto proposto em março pelos países europeus nas áreas de preservação ambiental e compras governamentais. Na visão do presidente Lula, as exigências da União Europeia tornam impossível a assinatura do acordo. A ideia é chegar a um consenso ainda este ano. O presidente Lula ainda vai participar de reuniões bilaterais com líderes da Comissão, do Conselho e do Parlamento europeus. Também estão marcadas reuniões com o chefe de Estado da Bélgica, o rei Filipe, e com o chefe de governo belga, o primeiro-ministro Alexander De Croo. O presidente Lula embarca logo mais às 10h30 da noite. A Polícia Federal identificou os 3 brasileiros acusados de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes na Itália. As ofensas aconteceram ontem no aeroporto de Roma, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal estava com a família para uma palestra no Fórum Internacional de Direito. O filho dele teria sofrido agressões físicas. Os suspeitos devem responder aqui no Brasil ao inquérito por crimes contra a honra e ameaça. O advogado-geral da União, Jorge Messias, destacou que ataques dessa natureza são inconcebíveis na democracia. O STF ainda não se manifestou. Você vai ver agora os destaques do Domingo Espetacular.
Veja na grande reportagem. Roberto Cabrini revela detalhes inéditos do caso da jovem suspeita de mandar matar a família para ficar com a herança. A entrevista exclusiva com o homem que confessou ter recebido dinheiro para cometer o crime. Você admite que assassinou Vladimir Ferreira Baggio e seu filho? Gal Costa pode ter vivido quase 30 anos uma relação abusiva. Depoimentos que vieram à tona depois da morte da cantora denunciam a companheira de Gal de aplicar golpes, atrapalhar a carreira da artista e afastá-la da família e dos amigos. Você presenciou discussões entre elas? Isso era comum. Exclusivo, o misterioso caso da pequena Miss de 6 anos, encontrada morta no porão de casa. Anos depois do crime, uma carta pode revelar o verdadeiro assassino. Um menino de 6 anos que convive com uma doença raríssima. Miguel é alérgico à água. É uma doença que não tem conhecimento. A gente foi conhecer a tratadora de crocodilos gigantes que faz o maior sucesso na internet. É neste domingo espetacular. Depois do Canta Comigo, Tim. E você vai ver a seguir, rios não param de subir e alerta para inundações permanece na Grande Porto Alegre. Empresário de 70 anos relata 6 horas de medo e agressões físicas durante sequestro em São Paulo. E daqui a pouco, na série especial, quando o síndico usa procurações para permanecer no cargo e causa insatisfação em moradores. O alerta de inundação foi mantido no Rio Grande do Sul, com o nível dos rios subindo na região metropolitana de Porto Alegre. Até o momento, 2 mortes foram confirmadas no estado, depois da passagem do ciclone extratropical. Várias cidades gaúchas ainda estão alagadas. A situação é mais crítica na região noroeste. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, mais de 800 pessoas ainda não conseguiram retornar às suas casas. Dessas, quase 500 dormem em abrigos oferecidos pelo governo. O alerta de inundação vale até terça-feira da semana que vem. A neblina forte é um risco para quem precisa pegar estrada durante esse inverno. Olha, nos primeiros 5 meses do ano, os problemas de visibilidade provocaram quase 50 acidentes nas rodovias paulistas administradas por concessionárias. No ano passado, foram 170. É difícil perceber de cara que esta é a rodovia dos imigrantes, principal acesso ao litoral paulista. Se a neblina já atrapalha na imagem, imagine para os 60 mil motoristas que passam em média por aqui todos os dias. Um verdadeiro risco ao volante. Vai devagar, né? Para você poder, em questão, frear se vê algum obstáculo pela frente, né? A neblina é muito forte, eu normalmente paro o carro nos acostamentos que são permitidos e aguardo que ela fique um pouquinho mais tranquila para se caminhar. Olha, eu já cheguei a esperar até comboio para poder seguir viagem. A neblina é causada pela condensação da umidade do ar em forma de vapor perto da superfície, um fenômeno comum nesta época do ano. Mesmo com experiência de 35 anos como caminhoneiro, seu Reginaldo passou por um susto ao dirigir nestas condições. Eu vinha numa BR, numa cidade lá no Paraná, em vez de eu seguir o trajeto que era uma pequena curva, eu passei direto. Eu caí num atoleiro. O risco de acidentes é muito mais alto quando a visibilidade para o motorista é menor que 300 metros do veículo da frente. Como nem toda estrada tem um equipamento como este, quem está dirigindo precisa ter ainda mais atenção. O chamado visibilímetro é usado para mostrar as condições das estradas com neblina. Os dados coletados aqui chegam em tempo real à central de monitoramento e os alertas são usados para as ações de prevenção de acidentes. Ele informa quantos metros o motorista tem de visão à sua frente. Quando está com 300 metros, já dispara um alerta para o CCO já recebe essa informação nesses pontos. Abaixo de 200 metros, nós já colocamos nossas viaturas posicionadas de forma estratégica nas praças de pedágio e abaixo de 100 metros é startada a Operação Comboio. A Operação Comboio é uma ação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes.
o trânsito fica interrompido na praça de pedágio para reunir um grupo de veículos em um trecho de 3 quilômetros. Aí os policiais seguem viagem acompanhando os motoristas em blocos. A velocidade fica reduzida a 40 km por hora. Por causa do mau tempo, foram realizadas operações como esta durante 80 dias em todo o ano passado, o que representa quase 3 meses de neblina densa no caminho para o litoral. Em qualquer outra estrada, atitudes simples ajudam a chegar ao destino em segurança. Reduzir a velocidade da via, manter uma distância segura do veículo à sua frente, andar com o farol baixo, mudar de faixa somente em caso extremo, né? Depois do acidente, é assim que seu Reginaldo segue viagem. Se eu ver que está muito intenso, se eu tiver um lugar seguro, eu encosto ou durmo, dependendo do horário, e espero dar uma amenizada. E é a Giovana Arizardo que está aqui conosco agora ao vivo para trazer a previsão do tempo. Olá, Giovana, boa noite. Depois da passagem desse ciclone, o que é que você prevê para a próxima semana? Uma frente fria, Cris. Boa noite para você, para o Edu e a você que nos acompanha também. Essa nova frente fria se forma entre hoje e amanhã no sul do Brasil. Por isso, as nuvens ainda não aparecem aqui nas imagens de satélite. Ela vai chegar bem rápido em direção ao sudeste. Importante dizer que não tem risco de transtornos. No norte de São Paulo até o interior do Nordeste, o domingo vai ser ensolarado, com tempo firme e poucas nuvens. Só que esta condição piora a qualidade do ar, principalmente no centro-oeste. O índice de umidade fica crítico, perto dos 10%, que é bem abaixo do ideal para a gente respirar, que é de 60%. Amanhã os termômetros não devem subir muito. Em Florianópolis faz 21 graus. No Rio de Janeiro, calor de 29. Em Cuiabá vai ser ainda mais quente, 32. Em Aracaju, 28. Em Fortaleza, 31. E em Manaus, 32. No sul, domingo gelado e chance de queda, aliás, chance de geada nos pontos mais altos das serras, com mínimas entre 3 e 0 grau. Além disso, São Paulo, neblina pode aparecer logo cedo e à tarde o tempo fica aberto. Em Salvador, chove a qualquer hora, com a máxima de 28 graus. No Tempo Delivery, quem manda é você. Quem está chegando aqui é o seu Severino. Ele é de Teixeira, na Paraíba. Vamos lá. Boa noite, Severino. Tempo abafado com tardes de 28 e 29 graus. Os ventos do mar formam nuvens por aí, mas só deve chover, olha lá, na terça-feira. A vez agora é da Maria Madalena, Giovana. Ela é de Joinville, Santa Catarina. Oi, Maria. Amanhã o dia vai ser de tempo firme, começa com neblina e a mínima de 10 graus. A chuva volta a partir de segunda e a temperatura cai para 18 e depois 17 graus. Você também pode participar do Tempo Delivery. Mande a sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Edu, bom Cuida domingo. com esse frio, Giovana. É isso aí. Bom domingo. A 8ª temporada da série Reis, que estreia nesta segunda-feira, traz um tema importante, tanto na antiguidade como nos dias atuais: o relacionamento entre pais e filhos. Não à toa, essa nova fase se chama A Consequência e vai mostrar a rivalidade entre os herdeiros do rei Davi e a sede deles por poder. Um rei que construiu uma nação sólida vê a estrutura da própria família desmoronar. Chega! Fiquem longe de mim! Na nova temporada de Reis, o tempo passa, Davi é um pai maduro, os filhos crescem. E mais do que isso, ele vê nascer dentro do palácio intrigas familiares e disputas pelo poder. A passagem de tempo traz mudanças no elenco nessa nova fase. Davi agora é interpretado pelo ator Petrônio Gontijo. Ele está governando e ele está tentando se reaproximar das pessoas, dos filhos e das esposas. E ele vai lutar muito por isso. Mas ele vai ter muitas dificuldades para fazer isso. As dificuldades são consequências de graves erros. Davi se envolveu com uma mulher casada, Batseba, e ordenou a morte do marido dela, o soldado Urias. Não! A rivalidade entre os irmãos marca a nova etapa da superprodução. Você já me conhece.
Todos os filhos de Davi têm problemas com mulheres, todos os filhos de Davi estão sempre fazendo algo de errado. Esses filhos cresceram com raiva, com ódio dele. Então, os problemas de Davi agora não estão mais nos inimigos de Israel. A questão agora é como lidar com essas pessoas que não me perdoaram pelo que eu fiz. Tem toda uma intriga palaciana, um jogo aí entre irmãos, né, de poder, e ele tendo que lidar com as consequências do seu pecado em casa. Aminon é o primogênito, filho de Ainoã. A verdade é que pro meu coração não existe certo e errado. Ele quer o que quer. É um cara fechado, difícil de lidar, impulsivo. Você tem uma expectativa maior do seu primogênito. É o mais velho, é ele que supostamente vai ficar no seu lugar. E ele já tem uma postura, assim, horrível. O rapaz tem uma obsessão pela meia-irmã, Tamar. Uma jovem que se destaca por sua pureza e alegria. A Tamar vai passar por momentos muito complicados, muito difíceis, bem tensos. Eu acho que o público vai sentir junto com ela. Já Absalão e Adonias almejam poder, cada um a seu modo. Ele é protocolado desde pequeno para ser um rei. Ao longo dos conflitos que vão acontecendo na nossa temporada, na 8ª temporada, vai se desvendando quem é o verdadeiro Absalão. Absalão será o herdeiro do trono de Davi. Adonias é o 4º filho de Davi. Ele é uma pessoa impulsiva, mas ele também é um cara galanteador, muito sedutor, manipulador. Os herdeiros mais novos do rei, filhos de Batseba, vão sofrer com o desprezo dos outros irmãos. A gente é visto de uma maneira ruim por eles. De uma maneira hostil, eles não gostam da gente. Você não contou pro papai que você é menino? Hã? Com tantos conflitos, Salomão chama a atenção. Salomão gosta do pai, ele vê o pai como uma figura importante na vida dele, mesmo ele dando atenção para os mais velhos. Ele se sente de escanteio, ele se sente tímido, ele fica na dele, mas mesmo assim ele não perde admiração por Davi, né? A gente começa a história já mostrando o Salomão inseguro, sofre muito preconceito com os outros irmãos, e Israel, porque ele é filho dela, da Batseba. Sentimentos fortes que vão marcar essa nova fase. A temática é essa, é familiar, né? Eu creio que essa temporada vai ajudar pais e filhos. Muita emoção. É uma história que toca todo mundo. A 8ª temporada da série Reis à Consequência estreia nesta segunda, às 9 da noite, logo depois do Jornal da Record. A galera vai ter que assistir pra gente contar mais. Eu tô doido aqui querendo contar mais, mas não posso, gente. Veja a seguir. Imagens de câmeras de segurança ajudam a polícia a descobrir quadrilha de desmanche ilegal de caminhões. Corinthians vence o América Mineiro e se classifica para as semifinais da Copa do Brasil. E na série especial, de obras sucessivas à falta de comprovantes, quando a relação entre síndico e condôminos vai parar na justiça. O empresário passou 6 horas refém de sequestradores em São Paulo. Ele foi levado até uma comunidade e lá torturado, enquanto a família transferia dinheiro aos criminosos. O empresário de 70 anos mostra as marcas das mais de 6 horas de sequestro. Aqui foi um chute, olha o chute que me deu. E aqui eles enfiaram uma arma. Eu passei por um terrorismo, eu passei por uma situação que nenhum ser humano merece passar. Eram 9h30 da manhã. O empresário estava nesta rua movimentada dos Jardins, bairro Nobre, em São Paulo. Ele foi abordado por 2 homens armados quando entrava no carro falando ao celular. Surrey Youssef foi obrigado a dirigir para os criminosos enquanto eles vasculhavam seu telefone. O empresário chegou a bater em um carro de propósito e num posto de combustíveis tentou fugir. Aí eu desço num posto de gasolina pedindo por socorro. Os caras me veem, os caras armados me colocando para dentro do carro e não fazem nada. Não vai enfrentar, tudo bem, mas liga para o 90. De lá, Youssef foi levado para um cativeiro dentro de uma comunidade na zona sul da cidade. No local, mais 3 criminosos se juntaram à dupla. Neste momento,
Começaram as agressões físicas e psicológicas para conseguir a senha da conta bancária. Veio um com álcool, me encheu o corpo de álcool e pegou um fósforo e acendeu. Se você não falar, eu vou te queimar. O empresário foi libertado em uma praça depois de o filho dele transferir R$14 mil para a quadrilha. A Polícia Civil registrou o caso como extorsão mediante sequestro. Até agora, ninguém foi preso. Dados obtidos pelo Jornal da Record, via Lei de Acesso à Informação, mostram que de janeiro a maio deste ano, o estado de São Paulo registrou 102 casos de sequestro. Eu penso daqui para frente. Como é que meus filhos e todo mundo... É cruel, entendeu? A vontade realmente é sair de São Paulo e sei lá, sumir, desaparecer. Imagens de câmeras de segurança ajudaram na localização de uma quadrilha que estava vendendo peças de caminhões para o desmanche ilegal. Essas imagens mostram um caminhão numa estrada de Barueri, na Grande São Paulo, minutos depois de ter sido furtado. Os criminosos estavam neste carro branco, que acompanha o veículo. O plano foi descoberto pela polícia. 4 homens foram presos nesta casa em Carapicuíba, também na região metropolitana. Todos com passagem pela polícia. O carro, que aparece nas imagens, estava no local e pertencia a um dos integrantes da quadrilha. O caminhão estava escondido em outro endereço. Normalmente esses caminhões são levados para desmanches, né? As peças são retiradas e essas peças são negociadas em mercados paralelos. Dias antes, na capital paulista, esse motorista ficou em poder de criminosos. Eu estava parado na porta do cliente para descarregar, chegaram 4 indivíduos, mandaram eu descer, deixar a chave no contato, desligar o celular. Fiquei rodando pelos dias todos dentro de um carro e quando foi à tarde me soltaram. Este especialista afirma que os receptadores que agem em desmanches ilegais são parte de uma rede que precisa ser combatida. Grande questão desse tipo de crime é não só o policiamento, é você ter um policiamento ostensivo, mas também ter um trabalho de inteligência da polícia no sentido de identificar essas quadrilhas, né? Bom, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que está empenhada em combater os roubos e furtos de caminhões e que só neste ano 47 desmanches ilegais foram fechados e cerca de 10 mil peças apreendidas. As barricadas são obstáculos usados por facções criminosas para controlar a entrada nas comunidades. São barreiras que dificultam o acesso de viaturas da polícia, mas que atrapalham também a rotina dos moradores. Um levantamento obtido com exclusividade pelo Jornal da Record revela que o Disque Denúncia recebe uma média de 26 queixas sobre barricadas por dia no estado do Rio de Janeiro. Neste flagrante, só quem paga passa pela barricada. Um criminoso recebe uma espécie de pedágio da van com passageiros que seguiam para o interior da comunidade. Os métodos adotados pelos criminosos dificultam a atuação da polícia. Os objetos usados para montar as barricadas são diversos, desde os mais pesados, como vergalhões, trilhos de trem e concreto, até os objetos encontrados com mais facilidade e que são mais leves, como os pneus. Neste ano, a polícia já recolheu mais de 3 mil toneladas de entulho usado para obstruir as ruas. Desde o início do ano, a equipe de demolição tática da Polícia Militar já desmontou mais de 2.300 pontos de bloqueio instalados em comunidades do Rio. Um trabalho feito por especialistas. De janeiro a maio, já foram quase 3.900 reclamações recebidas pelo Disque Denúncia no estado do Rio de Janeiro, uma média de 26 por dia. Vivemos um momento de movimentações criminosas que buscam expandir os seus territórios e aí a prática da instalação de barricada entrou no escopo para impedir o avanço dos serviços públicos e das forças policiais que tentam inibir essas movimentações criminosas. Somente nos primeiros 6 meses deste ano, 5 embarcações naufragaram nos rios de Belém. 8 pessoas morreram. A falta de equipamentos de segurança coloca em risco a vida de muitos passageiros. A viagem está prestes a começar, mas o equipamento de segurança que deveria estar no corpo do passageiro é praticamente ignorado pela maioria das pessoas. Acho que eu nunca pus um colete. Só neste navio, quase 600 coletes estavam à disposição, mas pouca gente se dispôs a usar o equipamento
que pode salvar uma vida numa situação de emergência. Nessa parte da Amazônia, os barcos são o único meio de transporte para centenas de pessoas. O fluxo aumenta nessa época do ano, quando muita gente frequenta as praias de rio, no chamado verão amazônico. Na semana passada, 4 pessoas morreram depois que um barco naufragou no rio Guamá, em Belém. As investigações apontam que nenhuma vítima usava o colete. Em setembro do ano passado, um acidente com uma lancha matou 23 passageiros na Baía do Marajó. Sobreviventes relataram que não havia coletes para todos e alguns equipamentos estariam com a validade vencida. Nos 6 primeiros meses do ano, a Marinha registrou 5 naufrágios nos rios do Pará. 8 pessoas morreram. Só este mês, 18 embarcações foram notificadas e 2 apreendidas. Entre as infrações mais comuns estão a ausência de inscrição das embarcações e a habilitação dos tripulantes, além da falta de coletes salva-vidas, boias e material de combate a incêndio. Este representante da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará alerta os usuários para redobrar a atenção ao utilizar este tipo de transporte. Para que as pessoas procurem as empresas que são autorizadas pela agência de regulação, né? Empresas que têm outorga, que têm a permissão, porque essas empresas foram vistoriadas, essas empresas foram credenciadas com todas as qualidades e as normas de segurança e a qualidade do serviço. Em pleno inverno brasileiro, o rio Araguaia é destino de turistas de todo o país. Só o trecho que atravessa o estado de Goiás recebe, Edu, nessa época do ano, mais de 100 mil pessoas. Se a estrada está cheia e com muitos veículos carregando equipamentos de pesca, pode saber, o caminho cobiçado leva até o rio Araguaia. Uma riqueza para nós goianos mesmo. Nosso ponto de partida é Aruanã, que tem menos de 10 mil habitantes, mas que nessa época do ano chega a receber mais de 100 mil pessoas num único fim de semana. Não quer dizer que todo mundo fica só na cidade. No porto de Aruanã, o movimento não para. Aqui é o ponto de partida dos turistas para a principal atração do rio nesta época, os acampamentos. E são vários ao longo do Araguaia. Tem de todo tipo, sofisticado, com quartos individuais, ar-condicionado e mais simples também, para acomodar toda a família. Nós somos em média de umas 20 pessoas, contando com menino, né, gato, cachorro, nós trouxemos tudo, mas é bem unido. Para chegar nos acampamentos, só de barco. Por isso, o colete salva-vidas é equipamento obrigatório. O colete é o cinto de segurança que a gente tem lá no veículo terrestre, aqui é o colete salva-vidas. No início da temporada, uma canoa virou com 8 pessoas, incluindo um bebê e uma criança. Todos foram resgatados. Além da fiscalização do uso dos coletes, das regras de limpeza e preservação do meio ambiente, os bombeiros também estão presentes nas principais praias com guarda-vidas. Só neste ano foram atendidas mais de 700 ocorrências, todas sem morte. Goiás pode até não ter mar, mas tem praia de água doce, limpa e calminha. E eu amo demais. Tem festa também. Uma arena montada pela Record TV recebe o público no meio do agito. Tá com ele, gosta dele, faz quase tudo com ele, mas... Em pleno inverno brasileiro, a chance de chover aqui é praticamente zero. E a temperatura está sempre acima dos 30 graus. Um rio de natureza preservada, santuário de espécies nativas, como o boto cor-de-rosa. Sem falar do espetáculo do sol durante o dia e no fim de tarde também. O pôr do sol sinaliza o fim de mais um dia no Araguaia. Mas tudo bem, amanhã tem tudo de novo. O Ministério da Saúde promoveu hoje o dia D de multivacinação no Amapá. Crianças e adolescentes do estado foram os primeiros brasileiros a participar dessa campanha, que conta com 17 imunizantes. O Amapá foi escolhido porque teve queda nas coberturas vacinais nos últimos anos, o que aumenta o risco para a volta de doenças já erradicadas, como a poliomielite. A multivacinação segue até o dia 30 de julho. Mais um grupo de afegãos montou o acampamento hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Cerca de 50 pessoas, entre crianças e adultos, estão alojadas em barracas no saguão, à espera de abrigo. No início do mês, cerca de 120 afegãos que acampavam no local foram transferidos temporariamente para a colônia de férias no litoral de São Paulo.
Pequenos produtores rurais do Vale do Ribeira, na região sul de São Paulo, se reuniram para evitar que parte do que é plantado vá parar no lixo. Eles criaram uma cooperativa e o que sobra da produção agora é reaproveitado. 73 anos de idade e de roça. Já nasci dentro do bananal. Jorge cresceu cuidando do bananal da família. Ele tem uma pequena propriedade em Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira. A região é a maior produtora de banana do estado de São Paulo. Apesar da terra farta, o agricultor sempre enfrentou uma dificuldade: o desperdício. A última leva que sai do pé geralmente está madura demais para ser vendida in natura. A última penca a gente joga fora, né? Não tira porque quem compra não aceita. Quem vai consumir também. Então, uns 30% a gente joga fora. Mas agora, esse cacho, que foi o último a ser cortado nessa safra, não vai mais para o lixo. Vai virar doce de banana, banana passa, banana chips, não é, Jorge? O Jorge agora vai preparar o cacho para levar para uma fábrica de processamento, que é dividida entre pequenos produtores rurais aqui do Vale do Ribeira. Ainda no sítio, ele despenca e lava as bananas. Assim, ficam prontas para irem para a fábrica. É neste outro espaço recém-inaugurado que a fruta, que não tinha mais valor comercial in natura, ganha sabores. 8% de açúcar, banana e nada mais. Um doce perfeito. Tem que ter um fruto totalmente amarela e em torno de uns 30% de pintas, manchas. Essa é a banana perfeita para o doce e para a pasta também. E não é só banana que o produtor rural traz da roça. Mandioca é vendida a vácuo ou vira chips. Também tem macarrão de palmito pupunha. Tudo produzido em um maquinário moderno. Por enquanto, 24 agricultores de uma cooperativa fornecem matéria-prima para essa agroindústria, montada com recursos de um projeto da Fundação Florestal. Os produtos serão vendidos inicialmente na cidade, mas a ideia é, em breve, distribuir para o Brasil. Esse é o sonho, né? É fazer com que um produto local possa atingir economicamente, possa alçar os mercados regionais e, quem sabe, até estaduais e nacionais. Sozinho ninguém consegue fazer nada. Então, quando a gente agrega os produtores e faz com que eles cooperativem-se entre eles, a chance desses produtos chegarem ao mercado com uma estabilidade, né, é muito maior. E o clima é destaque no noticiário internacional. Países do hemisfério norte devem voltar a registrar temperaturas recordes este fim de semana. O Centro Meteorológico da Itália emitiu um alerta para o que chamou de onda de calor mais intensa dos últimos tempos. No sul do país, regiões como a Sicília, a Sardenha e a Calábria devem registrar temperaturas acima dos 38 graus. Em Roma, os termômetros podem chegar aos 43 graus na terça-feira. Com o calor, a alternativa para muitos turistas hoje foi se refrescar nas fontes da cidade. Na Grécia, as autoridades fecharam a Acrópole de Atenas por causa das altas temperaturas. O local é o principal ponto turístico do país e não deve abrir pelo menos até segunda-feira. O objetivo é proteger turistas e funcionários. Do outro lado do Oceano Atlântico, a previsão é a mesma, muito calor. Nos Estados Unidos, o tempo seco se estende do Texas à Califórnia. Bombeiros tentam combater focos de incêndio ativos. No condado de Riverside, milhares de moradores precisaram abandonar as casas depois do fogo consumir mais de 1.000 hectares. Na Ásia, são as tempestades e as inundações que atingem vários países. Na Coreia do Sul, ao menos 22 pessoas morreram, 14 estão desaparecidas. A maior parte das mortes foi causada por deslizamentos de terra e enchentes provocadas pela alta do nível dos rios. Nas áreas mais afetadas, casas foram destruídas. Autoridades sul-coreanas suspeitam que algumas pessoas desaparecidas tenham sido arrastadas quando um rio transbordou. Na China, situação parecida. As inundações causaram estragos no sudoeste do país. Equipes de resgate usaram botes para retirar moradores da região. Na Índia, partes da capital Nova Delhi ficaram submersas depois que o rio Yamuna atingiu o nível mais alto em 45 anos. 30.000 pessoas que moram ao longo das margens precisaram sair de casa.
Mais de 2.500 moradores tiveram de sair de casa por causa de um incêndio florestal na ilha espanhola de La Palma. O fogo já queimou o equivalente a mais de 2.000 campos de futebol. O Inter Miami anunciou oficialmente a contratação de Lionel Messi. Um vídeo mostra o craque pela primeira vez com a camisa do time. O argentino será apresentado amanhã no estádio do clube americano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi levado ao hospital depois de sentir uma tontura provocada por desidratação. O premier gravou um vídeo e disse que está bem. Netanyahu enfrentou um dia de calor no Mar da Galileia, onde passa férias. 96 pessoas foram detidas em protestos durante a noite de comemoração do dia da queda da Bastilha, na França. No desfile militar, o presidente Emmanuel Macron foi vaiado. 4 pessoas morreram num ataque a tiros em uma pequena comunidade da Geórgia, Estados Unidos. O ataque aconteceu em Hampton, cidade com cerca de 8.000 pessoas ao sul de Atlanta. O atirador já foi identificado, mas está foragido. A polícia ofereceu o equivalente a quase R$50 mil por informações que levem à prisão do suspeito. Mais de 260 supostos integrantes de gangues teriam sido mortos por justiceiros em apenas um mês no Haiti. A ONU defende uma coalizão para ajudar o país mais pobre da América Latina. A estatística assustadora foi revelada pela representante especial da Organização das Nações Unidas no Haiti, Maria Isabel Salvador. Somente no mês de abril, 264 pessoas, supostamente ligadas a gangues, foram mortas por grupos civis. São os chamados vigilantes, que pregam justiça com as próprias mãos diante da falta de controle das autoridades. Em visita à capital Porto Príncipe, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu uma intervenção militar internacional no país, como medida de combate às gangues. Na tentativa de reconstruir o país, o Haiti já passou por diversas intervenções estrangeiras. Os Estados Unidos chegaram a controlar o território até metade do século passado, mas não tiveram sucesso. Agora, Washington busca um país para comandar uma nova missão. De 2004 a 2017, o Brasil liderou um trabalho de paz no Haiti. Mais de 30 mil soldados brasileiros foram enviados ao país caribenho. O capitão Pedro Paulo Machado foi um deles. O Exército Brasileiro atuou na transição para uma democracia e na reconstrução do território após um terremoto matar cerca de 220 mil haitianos em 2010. Ali o patrulhamento era feito a pé, na maioria das vezes, porque as viaturas não tinham acesso às vielas. E a gente tinha muito esse contato com a população, né? O haitiano, ele via o brasileiro de uma forma diferente. Isso facilitava muito o nosso patrulhamento, né? A confiança da população no militar brasileiro. Vamos conversar sobre turismo sustentável. Ele já é uma realidade no Japão. E a grande novidade é o aluguel de roupas, imagine, para viajantes que estão chegando ao país. O Edu, que vai tirar férias, ele vai sem mala e vai voltar sem mala Já também. pensou? Olha, mas na verdade, atitudes simples como reduzir o espaço na bagagem diminuem as taxas de emissão de gases poluentes. Passear pelos pontos turísticos mais famosos sem a preocupação de ficar arrastando malas carregadas de roupas. Isso já é possível no Japão, por meio de um sistema de aluguel das peças para quem chega do exterior. O serviço, oferecido por uma companhia aérea japonesa, permite que o viajante escolha o que quer vestir. Todo o processo é bem rápido e inteiramente online. A reserva é realizada pelo próprio aplicativo. O primeiro passo é escolher a ocasião, estilo e tamanho da roupa. Tem opções para todos os gostos. Depois basta fazer o pagamento e escolher o local de entrega. Excelente. Excelente, porque agora está muito quente e seria bom oferecer roupas de acordo com o clima, diz esta turista que chegou da Bolívia.
Ângela, que é brasileira e trabalha como assessora de viagens e tradutora em Tóquio, acredita que o serviço pode ser muito útil também no inverno. Principalmente o casaco, eu acho que ele ocupa muito espaço. Então eu acredito que se for um aluguel, economizaria muito espaço. Além de ser conveniente para os viajantes, a iniciativa de emprestar roupas contribui para o meio ambiente. Isso porque quanto menos malas, menos peso o avião carrega. Consequentemente, menos gás carbônico ele libera. Por exemplo, numa viagem entre Tóquio e Nova York, 1 quilo a menos na carga do avião representa uma redução de 0,75 grama na emissão de carbono. E para reforçar ainda mais o turismo sustentável, as peças alugadas não são novas. Elas vêm de sobras de estoque das grifes de fabricantes ou de lojas de reciclados. Reciclando todas essas roupas, eu acredito que seria muito bom também para o ambiente. Os preços variam entre R$ 138 e R$ 243, conforme a quantidade e o figurino. As escolhas são enviadas para o hotel onde o viajante vai estar hospedado. O serviço de aluguel de roupas, ainda em caráter experimental, estará disponível até agosto de 2024. Desde que o Japão voltou a abrir as fronteiras em outubro passado, depois de 3 anos com duras restrições à pandemia, o turismo disparou. Só no mês de abril, o país recebeu quase 2 milhões de turistas. Números que representam apenas 66% do nível de antes da pandemia, mas que ganham novo impulso com o turismo sustentável. No futebol, o Corinthians sofreu, mas venceu o América Mineiro nos pênaltis e vai enfrentar o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Precisando da vitória, depois de perder o jogo de ida por 1-0, o Corinthians conseguiu abrir o placar só no segundo tempo. Fagner cruzou e Renato Augusto marcou de cabeça. No contra-ataque, Yuri Alberto fez 2-0. Os mineiros reagiram. Belo gol de Benítez. E os donos da casa fizeram mais um, agora com Roger Guedes, de cabeça. O América diminuiu de novo depois da jogada de Benítez e do gol de Mastriani. 3-2, placar final, pênaltis em Itaquera. Os mineiros erraram 3 cobranças, o goleiro Cássio brilhou de novo e o Corinthians vai enfrentar o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. A conduta de um síndico que está há 26 anos na função revolta moradores de um prédio no Rio de Janeiro. Há reclamações sobre uma série de irregularidades, algumas já reconhecidas pela Justiça. No último episódio da nossa série especial sobre problemas em condomínios, você vai conhecer a história desse síndico carioca que se reelege consecutivamente com o uso de procurações de outros moradores. O problema é que parte dos documentos é antiga. A gente deposita confiança total no síndico, como eu depositei. A administração quer apenas que o serviço seja bem administrado. Infelizmente, isso é apenas um. Ele ficou na sala de administração, não quis entregar, não respeitou as deliberações da Assembleia, a vontade dos condôminos. Eu estou aqui, eu não sou ditador, não sou nada, só pelo regulador, entendeu? Tudo ali é nosso, mas ele não vê para essa parte. O que ele vê, ele é o dono, ele faz o que bem entende. Se para ser síndico só é preciso o voto da maioria dos moradores, neste conjunto de prédios no Rio, a Justiça precisou intervir. Tudo porque o mesmo homem ocupa o mesmo cargo há mais de 20 anos, com o aval de proprietários que nem participam das assembleias. Como em muitos condomínios, o uso de procurações está autorizado na convenção, mas os documentos precisariam ser apresentados antes da reunião. Se vão
30 condôminos, ele aparece com 40 procurações e não mostra para os condôminos. Em 2019, ele utilizou 38 procurações, chegando ao absurdo de 22 serem do ano de 2012 e foram utilizadas para o reeleger em 2019. Em 2021, ao analisar o caso, a Justiça do Rio entendeu que o uso de procurações antigas, assinadas há cerca de uma década, não podia ser considerado razoável e determinou que, para evitar problemas, os documentos deveriam ter menos de 6 meses. Mas estes não foram os únicos questionamentos no condomínio residencial Bandeirantes. Durante uma das assembleias, o sempre candidato à reeleição foi acusado de não prestar contas e concorrer com dívidas em aberto. Inadimplente pode ser presidente? Não. A chapa de vocês não pode concorrer. Vocês estão inadimplentes, não podem concorrer. Pelo que consta, em planilha nós temos provas que ele está devendo desde 2016, mas provavelmente ele deve até muito mais. O Código Civil, ele veda que os condôminos inadimplentes se candidatem ao cargo de síndico, bem como eles votem dentro das assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias. E quando há suspeita de inadimplência do próprio síndico responsável pela gestão? Nesse caso, 3/4 dos condôminos, eles podem vir a convocar uma assembleia para debater esse assunto e, eventualmente, destituir esse síndico. Entre as funções do síndico está a gestão dos custos e gastos do condomínio. É ele quem providencia obras de manutenção e melhorias e ainda faz a cobrança aos moradores. Mas quando a relação está tão desgastada como nesse caso, sobram acusações, que viram uma grande dor de cabeça. Para alguns, a piscina, feita para hidroginástica, foi um desperdício e hoje está assim, sem uso. Um espaço destinado exclusivamente para gatos gerou mais custos aos moradores. Ele está lidando com o dinheiro alheio, o dinheiro não é dele e ele usa o dinheiro como se fosse dele. Isso, com certeza, é o motivo da maior indignação de todos os condôminos. Ele acabou com interfonia, ele acabou com sauna, ele está acabando com os jardins na frente dos blocos, ele está acabando. Né? Ele mandou multa para um condômino, em seguida 2 multas, só porque ele foi reclamar para ele não tirar o jardim de frente do bloco que ele mora. É multa para todo lado. Cabe ao síndico também ter lisura para aplicar a multa sempre que ele tiver provas tangíveis da ocorrência do descumprimento de uma norma do condomínio. Por quê? Porque caso assim ele não faça, ele está suscetível a ver essas multas anuladas judicialmente e, eventualmente, até ser condenado em danos morais. Nós fomos atrás do síndico para ouvir a versão dele sobre as acusações. Meu amigo? Sim. Liga pra cima, ela já tá em casa, não tem como atender mais não. Qual o horário de atendimento que a gente pode procurá-lo? Mano, não tem horário certo não. Pode ver como ele pode estar dentro do condomínio, como pode ter saído. Em nota, a defesa do condomínio residencial Bandeirantes afirmou que todas as solicitações dos moradores têm sido respondidas, bem como questionamentos que surgem em ações judiciais. E que, até o momento, não há decisões reconhecendo a existência de supostas irregularidades. A nota ainda ressalta que a administração foi notificada sobre os questionamentos da reportagem, cabendo ao síndico responder ou não. Também tentamos contato por telefone. Alô? Jair Gonçalves de Negreiros não respondeu. A próxima assembleia para eleger um novo síndico está marcada para novembro. Mais um capítulo de uma novela com cada vez mais revelações. Esse aí vai pra guerra desarmada. Não tem explicação do porquê que esse senhor faz tanta questão de querer ficar como síndico aí, mesmo ilegal. Ele não cede às câmeras do condomínio. Inclusive, ele tirou todo o acesso que nós tínhamos de vídeo interno para todos os condôminos, também não temos. Hoje, nesse conjunto de prédios, a situação já é tão conhecida que os familiares de muitos moradores, quando resolvem visitá-los, fazem sempre um pedido diferente. Algumas pessoas aconselham que a gente se mude. Para onde?
Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Fique agora com os melhores momentos da série Reis e em seguida tem A Grande Conquista. Boa noite e bom domingo para você. Até segunda.